Olá pessoal, olá alunos da engenharia, estamos nós aqui, professor Luizão. Infelizmente nós não podemos ter a nossa aula presencial, né? Mas estamos aí tendo uma válvula de escape, né? Que são as aulas online, tentando gravar esse vídeo aqui. Muito bem, eu vou tentar fazer ele em 2, se preciso em 3 vídeos, para não ficar muito pesado, colocar no YouTube para tentar ajudar vocês, ok? Legal. Bom, essa é a nossa aula 4, então eu peguei como ponto de partida, né, o final da nossa aula 3, que tinha como parâmetro, né, a resolução de alguns exercícios propostos. Não são os exercícios do trabalho, ok? São os exercícios que eu propus, são 5 itens A, B, C, D, E, e a gente começou até fazer o exercício 1, e ele é bem demorado, que é o fechamento das 3 primeiras aulas. E aí, só que obviamente ficou pouco tempo, e agora então nessa aula 4 de resistência dos materiais a gente vai tentar resolver um deles, ok? Lembrando que é um exercício completo, né? São exercícios completos, e eu quero ajudar vocês aí para que, resolvendo esse exercício 1, vocês tenham capacidade de resolver os exercícios o exercício 1A, né? Vocês tenham como fazer aí os outros, e também a lista de trabalho, lista de exercícios que vale nota também, beleza? O exercício 1, então, era aquele exercício que trazia como fundamento uma estrutura, uma treliça, várias treliças, né? 15 treliças e 9 nós. E aí a gente pedia para calcular os esforços das treliças e saber se teve alongamento ou encurtamento, tá? Então era dado para todos os itens feitos de aço, né? Cujo módulo é 200 gigapascal, e todas elas com diâmetro de 40 milímetros, tá bom? Claro que para chegar nesse ponto de calcular o encurtamento, a gente precisa passar por vários processos, né? Várias partes, né? Então a gente vai tentar aí nos vários vídeos, fazer esse processo de forma gradativa e mostrar bem para vocês detalhadamente. Esse exercício, então, o item 1A, ele traz como estrutura, né, 15 treliças em 9 nós, apoiado em 2 pontos. Os apoios são aqui no nível, no nó 1 e no nó 7, e 3 forças externas, a força no nó 3, no nó 4 e no nó 3, no nó 6 e no nó 8, tá? Com isso, a gente tem que primeiro, antes de começar qualquer coisa, ver as forças que atuam nesse sistema para a gente calcular, e aí em cima disso poder finalmente, né, chegar no final do exercício. Mas então vamos na parte 1 aí. Fizemos em sala, inclusive, né, ou começamos pelo menos. Nesse item 1, a gente vê que nós temos 3 forças externas, uma força chamada de FA na vertical de 3 toneladas, uma força FB de 6, no nó 6 de 4 toneladas na horizontal, e uma força FC de 1 tonelada no nó 8. A gente supõe aqui 3 forças de apoio, da reação do apoio, né? Uma força no nó 1, esse apoio 1, ele é fixo, portanto ele traz tanto uma força para reagir na vertical, também na horizontal, porque ele é fixo, e no nó 7, por ser um apoio móvel, a gente pressupõe que existe só uma força na horizontal aqui, né? Ele está livre para correr aqui, né? A suposição nossa é essa força na horizontal. Com isso, então, a gente vai aplicar a primeira lei de Newton, em que todas as forças elas se equilibram, porque está estático, e aí então a somatória das forças é igual a 0. Então vamos acompanhar aqui na horizontal. Na horizontal nós temos 3 forças, né? A chamada R1x, que seria a força de reação do apoio 1 na direção x, a força FB, que também é na horizontal,
e a força R7X, que a gente supõe que é para a esquerda, mas fica bem a critério de cada um, porque depois a gente vai calcular isso. Em 3 forças na vertical, o R1, a força R1, que é o apoio do nó 1, né, do apoio 1 na direção Y, a força FA, que é na vertical para baixo de 3 toneladas, e finalmente a força FC, que é na vertical para baixo de 1 tonelada. Então a gente faz a aplicação da primeira lei de Newton, aonde a somatória de todas as forças tem que dar 0. E aí a gente vê 3 forças na horizontal. R1x, eu estou supondo ela para a direita, por isso positiva. A força R7 a gente não sabe, né, também, tanto a R1 como a R7x nós não sabemos, então a gente está supondo aqui, né, eu posso pôr positiva, depois a gente vai descobrir os valores e aí sim nós determinamos se ela é positiva ou negativa para saber o lado dessa força. E a força FB, que é feita no nó 6, essa sim, está bem claro aqui, que ela é feita para a esquerda, portanto negativa, menos 4 toneladas força. Passo para cá, eu tenho então que a somatória das forças R1x e R7x é igual a 4. Não sabemos o valor delas, pode ser ambas duas, 2, uma 3 e outra 1, enfim, ou uma inclusive negativa, né? Ou seja, para a esquerda, essa 7 provavelmente, e a gente fica com essa dúvida, mas a gente sabe que a somatória então tem que dar 4. Em Y está bem mais fácil, porque nós temos somente uma incógnita, R1Y. Então a lei de Newton diz que F de 1 é Fy, né? A somatória das forças em Y tem que dar 0. R1Y, supondo para cima, porque ela vai estar sustentando as forças, é positiva, não sabemos o valor. Sabemos que a FA no nó 3 ela é para baixo, vertical para baixo, por isso o sinal negativo, por nosso referencial. E no nó 8 também negativo, menos 1, por conta também de ser para baixo e ser na vertical para baixo negativo. Com isso, veja, menos 3 menos 1 igual a menos 4, passa para o outro lado da equação, fica mais 4. A força R1, o apoio R1Y, a gente está bem definido que vale 4 toneladas força. E agora, como que a gente decide, como a gente define, como que a gente consegue chegar nessas duas incógnitas aqui que nós não sabemos? A gente vai usar o equilíbrio rotacional usado, né, que por conta da lei de Newton, porque se esse corpo está estático, ele não consegue nem se movimentar para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, e também não consegue se rotacionar. Então a gente usa um momento, a somatória dos momentos também tem que ser igual a 0. E como existe rotação, precisamos escolher um ponto aonde vai acontecer essa rotação. Lembra que eu falei na aula 3, na aula 2, que o mais fácil aqui é sempre escolher um ponto de apoio aonde exista várias forças, porque a gente consegue já eliminar. Lembra que momento ou torque é força vezes distância. Se a força está sendo feita numa distância 0 sobre o próprio eixo de rotação, você já consegue eliminar. Por isso que eu escolhi aqui o eixo, né? o eixo de rotação no apoio 1, fazendo com que essas forças R1x e R1y anulem no momento, porque elas serão multiplicadas pela distância, e a distância é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então essas duas aqui eu já cancelei o momento delas. Agora eu tenho outras 4, sendo que a força FA, como eu supus a rotação no eixo 1, a força FA ela vai dar uma rotação no sentido, o sentido horário. Pela minha escolha, né, por definição, eu vou escolher sentido horário negativo. Por isso essa força valendo menos 3. Acontece que momento também depende da força e da distância, e elas têm que ser perpendiculares. Acontece que, olha só, o eixo de rotação escolhido foi 1, e a rotação em 1, e a força FA está sendo feita em 3. Eu teria uma diagonal, e elas têm que ser perpendiculares. E se eu escolher a diagonal, ela não é perpendicular. Eu trabalharia com senos e cossenos, e talvez aqui seria mais difícil de resolver. Para facilitar, vamos trazer essa força, já que ela é vertical, ela pode ser feita no ponto 3, mas trazendo a vertical para baixo, ela pode ser feita no ponto 9 também.
é a mesma força que está se estendendo e sendo feita no ponto 9. Dessa forma, facilita muito, porque nós trazemos esse ponto aqui para baixo e ela vira exatamente perpendicular à força FA na vertical, a distância ao eixo de rotação na horizontal, 90 graus. Eu tenho então que elas são perpendiculares. E aí então a força menos, por conta de ser um sentido anti-horário, o valor dela, da força, 3 toneladas força, e a distância do ponto 9 ao ponto 1, 4 metros. Então menos 3 vezes 4, menos 12. A mesma coisa acontece com a força FB, ela está lá na diagonal do outro lado, dificultaria muito para a gente fazer, porque ela não é perpendicular, senos e cossenos, daria muito mais trabalho. Então vamos imaginar essa força sendo arrastada, ela é a mesma, como se ela estivesse sendo feita nessa horizontal, bem aqui num ponto virtual, né, acima do nó 2, exatamente a 3 metros acima do nó 2. Com isso, a força fica horizontal, a distância ao eixo de rotação fica vertical, perpendiculares, eu consigo calcular o momento exato. E aí então eu tenho que ela, por ser para a esquerda, veja, eixo de rotação em 1, ela viraria no sentido anti-horário, positivo, está aqui o sinal positivo. A força vale 4 toneladas força, mais 4, e a distância 3 até chegar de 1 até 2, e mais 3 nesse ponto virtual, que daria exatamente a 6 metros. 4 vezes 6 mais 24. A força R7X, a mesma coisa, ela é feita no apoio 7, só que também teríamos uma diagonal que dificultaria o nosso cálculo. Nós traríamos ela, imaginando ela para a esquerda, né? Trazer ela na horizontal, porque ela é feita na horizontal, no ponto 2. Isso facilita porque ela, por ser horizontal, fica perpendicular com a distância que é vertical. Outra força que também faz um eixo de rotação no sentido anti-horário, ela traria uma rotação no ponto 1 que eu escolhi no sentido anti-horário, positiva, o valor dela é R7X, feita a 3 metros de distância, porque eu trouxe ela aqui para o ponto 2, positiva. E finalmente, a força FC, que está aqui no nó 8, né, de 1 tonelada, ela não precisamos fazer nenhuma transferência, porque ela já está na perpendicular, veja, ela é vertical para baixo, a distância até o eixo de rotação é na horizontal, formando 90 graus. Ela já é. E é negativa porque, escolhendo o eixo de rotação 1, essa força faz uma tentativa de rotacionar isso no sentido horário, o horário negativo. Então o valor dela, menos 1 vezes 12, que é a distância de 4, 8, 12 metros de distância. Acontece que nessa matemática agora, percebam, menos 3 vezes 4, menos 12, menos 1 vezes 12, menos 12, 4 vezes 6, 24, eu tenho menos 12 mais 24 menos 12, isso dá zero. Olha só, então nós conseguimos perceber, como a gente já havia falado em aula, que na verdade não existe um ponto de apoio aqui, ele não está fazendo força alguma. R1X e 1Y, ele está suportando tanto na vertical quanto na horizontal no apoio 1. A força R7 então é igual a zero, ok? Igual a zero. Então, na verdade, essa força, a gente supôs que ela aconteceria, mas ela não acontece. Ela não acontecendo, zero, então não há força R7X. Facilita bastante, né? Uma força a menos para o nosso cálculo aí. Voltando lá no nosso... Já que agora nós temos o valor de R7X, a gente usa lá na somatória da força de Fx igual a zero. Como ela vale zero, então a força R1 vale 4 toneladas força, igualzinha à força R1Y. Então aí, olha, veja só, as 5 forças que estão atuando. As duas no apoio 1, R1Y, R1X, as 3 externas, força FA, FB e FC. Portanto, esse passo que nós fizemos, inclusive em sala, né, ele já determina para mim as forças. No próximo vídeo, então, a gente vai continuar com, agora, analisar essas forças que são externas ou de apoio na estrutura toda. Agora a gente vai olhar isso para cada uma das treliças. Como que essas forças se comportam em cada treliça? Seria um segundo passo aí, tá bom?
Então no próximo vídeo a gente já continua a partir daqui.